Olá, seja muito bem-vindo ao CRA Entrevista. Você sabia que o mercado de franchise no Brasil movimentou em 2018 mais de 170 bilhões de reais? Pois é, diante desse mercado bilionário, o CRA Entrevista traz como tema o franchise no Brasil. Mas antes de começar o programa, não esqueça de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no canal a serviço da administração e de ativar as notificações. Para sabermos como esse importante segmento da economia do país pode se tornar uma grande oportunidade para os administradores, vamos bater um papo com o administrador André Friederay, diretor-presidente da Associação Brasileira de Franchise. Tudo bem, André? Tudo bem, Maria Rita. Obrigado pelo convite. O Brasil é um bom país para se tornar um franqueado. Vamos começar direto com essa pergunta. E olha, que é um excelente país para se tornar um franqueado. Tem dados estatísticos que mostram que 75% dos negócios independentes que são abertos no Brasil fecham num período de 10 anos. Quando a gente vem para o segmento de franquias, apenas 15% fecham nesse mesmo período. Eu não estou falando que franchise não tem risco. Sim, tem risco, 15% estão fechando. Mas ao mesmo tempo você tem 5 vezes mais chance de sucesso do que montar um negócio independente. Por quê? Porque eu te dou, como franqueado, acesso a uma marca reconhecida, acesso a um conceito de negócio que já foi testado e aprovado pelo consumidor, acesso a ganhos de escala, acesso a uma rede de negócios onde você vai poder trocar informações. Então, no final, marca forte, processos e know-how fazem com que as operações de franquia se tornem mais seguras para empreendedores. Essas então seriam as grandes vantagens de se ter uma franquia? Sim, essas são grandes vantagens. Teoricamente a gente ainda pode ter uma propaganda cooperada e unificada. Você consegue também ter acesso a fornecedores, a abrir o seu negócio de maneira mais rápida. Enquanto que você vai montar um negócio independente, você tem muitas tentativas e erros até encontrar o modelo ideal. A franquia, o caminho das pedras já é percorrido numa velocidade melhor. De 2017 a 2018, cresceu em 7% o faturamento do setor de franquias no Brasil. 2018 foi um ano difícil para a economia brasileira, mas mesmo assim teve esse crescimento. Na sua opinião, a que se deve isso? Olha, eu acho que é um pouco do que a gente falou. Eu acho que marcas fortes são marcas... O consumidor, quando ele está num momento de crise, ele prefere gastar o seu dinheiro em marcas, em conceitos, em negócios que ele tem segurança. Eu acho que a franquia dá muita segurança para o consumidor. Ele sabe o que ele vai comprar, o que ele vai encontrar, o preço que ele vai pagar. Essa é uma vantagem. A outra é que os franqueadores são inovadores. A gente rodou uma pesquisa lá na associação e mostra que 80% dos franqueadores no Brasil inovaram em métodos, em processos, em produtos, em tecnologias durante esse período. Isso faz com que as lojas ou os negócios, de uma certa forma, encontrem caminhos, encontrem soluções para continuar crescendo. Daqui a pouco o André vai nos contar, principalmente para você que quer se tornar um franqueado, como se planejar e como saber escolher qual o melhor segmento para atuar. Mas agora, André, eu gostaria que você falasse um pouco sobre como funciona uma gestão de uma franquia. Antes de se tornar uma empresa franqueadora, este empresário que detém uma empresa, um serviço ou um varejo, etc., ele faz um estudo de franqueabilidade para entender se aquele conceito de negócio é ou não é franqueável. Em sendo franqueável, geralmente ele formata o seu modelo de franquias, através de manuais, através de programas de treinamento, os próprios contratos que vão regulamentar a relação entre franqueado e franqueador. Ele também desenvolve todo o ferramental para fazer a gestão e o controle das suas franquias. Feito isso, ele então parte para a captação de franqueados, captação de pontos comerciais e sim executando a gestão. Geralmente, dentro de um processo de franquias, a gente tem a área de expansão que faz essa captação, temos uma área de implantação de operações, temos uma área de operações propriamente ditas, com consultoria de campo, treinamentos de reciclagem, temos uma área de marketing, onde, através do fundo de propaganda que é cobrado dessa rede, faz-se as ações institucionais da marca e também uma área de produtos, que homologa fornecedores para aquela rede ou então desenvolve seus próprios produtos para oferecer e vender para a rede de franquias. O que é importante
é que para você montar uma empresa franqueadora, você tem que estar num mercado que esteja crescente e não saturado. Você não pode ter muitas restrições geográficas para que o seu negócio possa crescer. Então, são algumas características e obviamente, financeiramente, este negócio tem que ser viável, tanto para o franqueado quanto para o franqueador. É uma relação ganha-ganha. Não tem como ser muito bom para o franqueador e o franqueado não ganhar dinheiro ou vice-versa. Eu diria que o sistema de franchising ele é feito por um tripé. O conceito de negócios testado e aprovado e com DNA e com uma identidade própria. Uma franqueadora que se estrutura para dar todo o suporte à sua rede de franquias e um conjunto de franqueados que tem o perfil correto para ser um franqueado e que opere dentro das regras e dentro dos padrões. Então, esse tripé é como funciona bons modelos de franquia. Bom, agora você acabou de nos dizer algumas das importantes características da gestão de uma franquia. É possível a gente colocar uma diferença padrão entre uma gestão de franquia, de uma empresa franqueada e de uma gestão de uma empresa que não segue essas normas estabelecidas? Há uma diferença primordial? Eu acho que o ponto é aquilo que eu falei. Enquanto você não tem um modelo de franquia, o empreendedor individual, ele vai muito na tentativa e erro. Até ele desenvolver uma marca, até ele registrar uma marca, tudo demora mais tempo. Quando você vem para o modelo de franquia, eu acho que o franqueador já fez a lição de casa, já passou por todas essas fases de desenvolvimento de um determinado negócio e consegue dar ao franqueado uma velocidade e um know-how mais acelerado para que ele possa montar o seu negócio. Agora, obviamente, qualquer franqueador hoje começou como um empreendedor no passado. Ele não tinha um modelo de franquias quando ele começou o seu negócio. Então, a gente vê, tem pessoas que têm realmente o perfil de empreendedor, desenvolvedor de negócios, inovador permanente, que monta um negócio e se torna depois um franqueador, e tem aqueles caras, aquelas pessoas que vão entender que eles não têm essa habilidade para montar negócios, para desenvolver negócios, mas têm muita habilidade gerencial para tocar uma franquia. Então, esse é o movimento. Todo franqueador começou de um negócio independente, não tem como. Para o franqueador iniciante, o empreendedor iniciante, qual o risco que ele tem que se preocupar de princípio? Olha, eu acho que, primeiro, eu acredito que ele não pode dar um passo maior do que a perna. Estude bem o mercado, entenda bem qual que é o volume de investimento necessário para montar aquela determinada franquia. Considere sempre o capital de giro, que muitas vezes passa desapercebido, e qualquer negócio tem uma curva de amadurecimento, tem uma curva de ramp-up. Entenda se o mercado onde ele quer implantar aquele negócio, aquela franquia, é aderente àquele conceito de negócio, qual que é o nível de concorrência. E eu acho que o mais importante, vá conversar com franqueados que já estão nessa rede de negócios e entenda se esse franqueado está satisfeito, se o franqueador cumpre com o que ele promete, se o negócio realmente dá dinheiro. Eu acho que pesquisar sempre é o melhor caminho. Hoje em dia no Brasil é possível começar uma franquia com quanto, mais ou menos? Olha, a gente tem franquia de R$5.000 a R$5 milhões. Em diversos segmentos de negócio você tem opções de franquias. Geralmente as franquias mais baratas são franquias na área de serviços. E muitas vezes são franquias home-based, onde o franqueado ele monta a sua franquia dentro da sua própria casa. Geralmente prestadores de serviços, onde aí eu acho que o perfil do franqueado é um perfil bem específico, porque ele tem que ter uma veia comercial muito forte. Porque quando você monta um negócio na sua própria casa, você precisa se automotivar, você precisa ter uma disciplina muito forte e você precisa ter uma veia comercial, captação de clientes muito forte. Então, você tem franquias desse tipo na área de limpeza, na área de cuidador de idosos, na área de passeador de cachorro, tem muita coisa. E a gente tem franquias de grandes restaurantes, de academias de ginástica, de lojas, e aí você tem um volume de investimento muito alto. É muito perigoso um empreendedor escolher o segmento que ele vai atuar a partir de quanto ele tem para investir? Eu acho que sim. Eu acho que o primeiro passo que ele tem que fazer é ter uma identificação com o ramo de negócio onde ele pretende atuar. A franquia não é para o curto prazo. A gente tem que pensar num negócio de longo prazo.
Um contrato de franquia típico tem 5 anos de duração. E, obviamente, renovados por iguais períodos, automaticamente. Então, assim, não adianta, se eu não gosto de... Não devolve, né? Não devolve. E se eu não gosto, por exemplo, de cozinha, eu acho o negócio maravilhoso de ser fast food, mas eu não me sinto bem numa cozinha, não gosto daquele calor de cozinha, não quero trabalhar de sábado e domingo, não adianta eu montar uma rede de fast food ou uma loja de fast food. Até porque sábado e domingo talvez seja o dia que eu vou mais trabalhar, eu vou ter que ficar dentro da cozinha, porque franquias que dão certo são aquelas franquias onde efetivamente o dono está presente na operação. Bom, agora vamos falar um pouco do André franqueado. O André é master franqueado do Café do Ponto e da Casa do Pilão. André, eu queria saber por que você resolveu trabalhar, né, nesse segmento com café e por que ter essas franquias e não um negócio independente? Sim, acho que eu vou fazer um histórico meu, acho que aí você vai conseguir entender. Na verdade, eu trabalho com franchising há 30 anos. Desde quando eu estava na GV, eu me formei na GV, eu entrei no banco de estágios da GV e vi uma vaga de estágio numa empresa de consultoria chamada Francap. E eu fui o primeiro estagiário dessa empresa em 1989, faz muito tempo, eu era estagiário nessa época. E eu fui estagiário e eu fui fazendo uma carreira numa área de consultoria. Então a Francap é uma tradicional empresa de consultoria. Em 99 eu assumi a Francap, eu comprei a Francap dos antigos donos e trouxe comigo um sócio que é meu sócio até hoje, que é um cara de consultoria estratégica. E a gente veio desenvolvendo projetos de consultoria. Num determinado momento eu entendi que ser um franqueador fazia parte também do meu aprendizado e do que eu queria ser. Porque sempre quando você é um consultor, você sempre está no meio, você não está no fim, né? Então, eu resolvi empreender e me tornei um master franqueado das marcas Café do Ponto e Casa Pilão. São marcas de café, de uma grande indústria de café de origem holandesa, que se chama JDE. E a JDE, por não ter o core business cuidar do varejo, eles têm o core business, cuidar de toneladas. Enquanto eles estão preocupados com toneladas de café, eu estou preocupado com a xicrinha de café no ponto de venda. Então eu tive essa oportunidade de me tornar master franqueado dessa indústria, usando marcas fortes, que eu acredito que marcas fortes é que dão credibilidade para o consumidor, para o shopping center, para a comunidade em geral. Então, hoje eu tenho 2 redes de cafeteria e aonde eu exerço tudo que eu prego, tudo que eu falo na consultoria, eu efetivamente, na prática, consigo exercer. E também montei lojas próprias. Então, além de ser o cabeça da rede como franqueador, eu também tenho operações, onde eu exercito também o que eu prego, o que eu falo dentro da consultoria. Então, eu acabo tendo 3 chapéus. O chapéu da consultoria, o chapéu do franqueador e o chapéu do franqueado. Acho que isso me dá uma dinâmica e um conhecimento de mercado muito bacana. Seu franqueador, ele é holandês, como você falou, e nós estamos no Brasil. Café, eu acredito que seja mais fácil de se adaptar, né, ao nosso país. Mas se fosse um outro artigo, um outro produto, é possível haver essa adaptação, essa comunicação? Sim, é possível. Hoje a gente tem no mercado brasileiro 200 empresas internacionais atuando em franquias. Tá? Então, obviamente, você precisa fazer... Acabou aquele tempo, antigamente o franqueador internacional, o americano ou qualquer outro, ele vinha com aquela receita de bolo pronto e falava o seguinte: implanta desta forma porque é assim que vai funcionar. Isso mudou. Até porque muitas dessas empresas vieram num primeiro momento, não vingaram no mercado brasileiro, acabaram recuando e perceberam que para vir para cá tem que tropicalizar as suas operações. Então tem que se adaptar aos hábitos de consumo dos brasileiros. Então hoje, eu te falei que tem 200 empresas já atuando no mercado, eu acho que a tendência para os próximos anos, até porque a gente está saindo de um momento de crise, com novas oportunidades, etc., é que aportem novas empresas internacionais. Então eu acho que o Brasil tem um mercado realmente interessante, as marcas internacionais enxergam o mercado brasileiro como potencial. E eu acho que só tende a crescer essa participação. Agora o André vai dar aquelas dicas que eu falei no início do programa para você, empreendedor, que quer se tornar um franqueado. Primeiro, André, como essa pessoa deve começar a se planejar? E a partir desse planejamento, acredito que nele estarão as condições para escolher um segmento mais apropriado. Sim. Primeiro, eu acho que a pessoa tem que fazer uma autoanálise para entender se ela tem o perfil de ser um franqueado.
Ser um franqueado tem características, porque você vai ter que seguir regras e padrões, você vai ter que dividir números, conceitos da sua operação com o seu franqueador. E tem gente que não gosta de dividir quanto que eu faturei, quanto que eu lucrei, mas dentro de uma rede de franquias você tem que ser um cara aberto, tem que aprender e ensinar os outros, os pares. Então, eu estou dando exemplos para mostrar que faça uma autocrítica, uma autoanálise e entenda se você tem o perfil para ser um franqueado. Entendendo que sim, aí você tem que começar aquela fase de pesquisas que eu falei. A gente tem o próprio site da associação, que é o www.abf.com.br, onde você tem a relação de franquias que são oferecidas no Brasil, você tem feiras de franquias, você tem guias de franquias para você começar a fazer a sua pesquisa. A minha dica é que você selecione 3 ou 4 segmentos de negócio para fazer essa pesquisa, porque se você for ver tudo, são hoje 2.800 franqueadoras no Brasil. A gente vai estar aqui 2 anos e você não vai ter feito nada. Então, selecione 3 ou 4 segmentos e vá profundamente nesses segmentos. Marque entrevistas com os franqueadores, faça uma avaliação de mercado para entender se esse negócio é bom, se é aderente à sua região, se financeiramente fecha as contas, se contratualmente é um bom negócio, e faça aquela pesquisa que eu falei com os franqueados que já estão na rede. Depois, é uma questão de empreender. Monte uma franquia somente se você ter ela como o seu negócio principal. Não monte uma franquia como um second business, como um investimento para ver o retorno lá na frente. Deixe o dinheiro no banco, eu acho que é melhor e mais seguro. Monte uma franquia se você vai trabalhar nela. E hoje a gente pode falar, um dos grandes movimentos que a gente tem visto no franchising mundial e aqui no Brasil também, é o multifranqueado. Então, assim, todo negócio começa pequeno. Você pode começar como um franqueado individual, vai montar uma primeira lojinha, uma primeira empresa de prestação de serviços, e depois você tem a possibilidade de se tornar um franqueado de múltiplos negócios, de múltiplos conceitos, de múltiplas unidades. Então, ser um franqueado não significa que você está montando um negócio de pequeno porte. Pode ser até que você comece pequeno, mas depois você pode ter um grande negócio nas suas mãos. Hoje a gente tem multifranqueados no Brasil com mais de 150 operações, que faturam mais de 300 milhões de reais sendo um franqueado. Então, tem que começar, obviamente, tem que ter perfil, tem que estar afim de fazer, tem que estar afim de trabalhar, mas eu acho que as oportunidades são enormes. Tem que ter uma reserva financeira especial. A gente já falou que são vários os valores, né, de uma franquia, variam muito, mas para a pessoa que está querendo começar a se planejar, ela tem que pensar em como, né? Quanto ela deve ter de reserva? Olha, eu acho, assim, uma dica também, eu acho que a pessoa tem que ter guardado o dobro do capital necessário para o investimento. Então, se é uma franquia que ele vai gastar 100 mil, tenha mais 100 mil reservado para ramp-up de vendas, para capital de giro, para eventualidades que podem acontecer no meio do caminho. Se um franqueado sofre uma crise, ele conta com o apoio do franqueador? Com certeza, até porque é a marca do franqueador que está estampada na fachada da loja. Então o franqueador, pelo contrato, geralmente ele tem o direito de preferência para adquirir aquela unidade, aquela franquia, mediante uma negociação com o franqueado. Se ele não exercer esse direito, ele vai ajudar o franqueado no repasse daquela operação. Então, teoricamente, por ter a marca lá, o franqueador tem muito interesse que aquele negócio dê certo. E ele vai fazer todos os esforços, ou para comprar, ou para repassar. Por isso até que o nosso índice de fechamento, que eu falei logo no comecinho, é menor do que a média de mercado. Quais são hoje no Brasil os principais segmentos, né? Os segmentos que mais faturam? Principais, alimentação, continua sendo um segmento muito importante. Toda essa rede, as redes de fast food, elas utilizam o franchising como sua estratégia de expansão. A gente tem uma área de educação muito, muito forte também em franquias. A gente tem uma área de estética, saúde, beleza muito representativas, com academias, com spas, com sobrancelha para as mulheres, cabeleireiros. Então acho que tem um grande mercado. A gente tem um mercado de serviços em geral. Eu acho que o Brasil está passando por uma fase de profissionalização dos serviços.
E o franchising veio colaborar muito com isso. Como a administração, a sua formação em administração te ajudou nessa trajetória? Eu tive uma formação, o meu primeiro contato com o franchising foi na GV. Marcelo Scherto foi meu professor numa cadeira eletiva, hoje meu grande amigo, conselheiro lá da BF, concorrente também, a gente está sempre se batendo, mas eu tive meu primeiro contato na GV. Era uma matéria eletiva, franchising, na Fundação Getúlio Vargas. Depois, eu acho que eu fui, como administrador e uma visão generalista que eu tive, né, uma formação bem generalista, marketing, finanças, etc., eu acho que me deu muita cancha para ser um consultor, para poder ajudar empresas, porque quando a gente faz um projeto de franquias, a gente também tem que ter uma visão bem generalista. A gente tem que falar de operações, a gente tem que falar de finanças, a gente tem que falar de marketing, a gente tem que falar de logística. E eu acho que toda essa formação que eu tive na GV e cursos outros que eu fiz, pós-graduação, etc., me deram essa visão generalista que me ajudaram para ser um consultor e, obviamente, me ajudam hoje a fazer uma gestão de rede e entender os administradores que trabalham comigo e que estão operando as suas franquias. Bom, André, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas antes da gente encerrar, fala pra gente qual a sua visão para o futuro, né? Como é que você vê o franchising no Brasil agora, nessa nova configuração política e econômica que o Brasil está começando agora em 2019? Olha, a gente está hiper animado. Os números já estão mostrando isso. Ontem eu estava até na associação, a gente estava conversando com vários associados nossos e todos estão animados. Então a gente já fez uma projeção para 2019, a gente acredita num crescimento do faturamento de 8% a 10%, a gente acredita, e quando eu falo 8% a 10%, a gente deve chegar no final do ano faturando alguma coisa em torno de 185 bilhões de reais. Hoje a gente tem cerca de 150 mil unidades de franquia, a gente deve chegar com 5% de crescimento, chegando a 157, 158 mil unidades de franquia. Estou falando que são 5 a 6 mil franquias a serem inauguradas este ano. Cada uma gera, na média, 8 empregos. Então a gente também vai gerar ali seus 40 mil empregos diretos em operações. Então assim, estamos super animados, acho que o índice de confiança tanto do consumidor quanto o índice de confiança do empresário está crescendo. Isso anima a franquia porque o consumidor vai consumir mais na ponta, o empresário vai comprar mais franquias. A gente tem uma feira que a gente tem uma expectativa super bacana que acontece em junho. Já somos a maior feira de franquias do mundo aqui no Brasil. São 65 mil visitantes. Então, assim, eu acho que perspectivas boas, tanto lá na ponta, no varejo, lá onde precisa ter efetivamente, quanto na captação de novos franqueados interessados em empreender os seus próprios negócios. Então não tenha medo de investir, se planeje e siga, não é isso? Com certeza. Bom, muito obrigada, André. Obrigado a você. E obrigada a você que ficou conosco em mais uma edição do CRA Entrevista. Se gostou do programa, curta esse vídeo, se inscreva no canal a serviço da administração e ative as notificações. Até a próxima.